Mas brincadeiras à parte, uma vez eu estava ministrando numa igreja e como eu faço jejum, todo mundo sabe que eu sou um cara, jejum todo dia, né? Por quê? É pra Deus, tá ligado, irmão? Tô brincando, não é pra Deus não. Aí eu fui ministrar, eu tava com mau hálito, com certeza. Minha esposa fala toda hora isso. Aí, não, mentira. Aí eu fui, ministrei, aí passei pro outro pastor, aí só vi aquela carinha dele, aleluia. Mas por quê? Porque tem muita unção, entendeu, irmão? Às vezes é um cheiro diferente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Eu quero, em nome dos apóstolos Samuel e apóstola Beth, honrar a vida de cada um de vocês e dizer que o apóstolo, que por acaso é o meu pai também, ele conversou comigo e falou assim, cara, conversa com a igreja hoje, ministra uma palavra. Então eu estou debaixo dessa incumbência aqui, ele pediu, a gente conversou, tem conversado bastante, e eu sinto e repito muitas vezes que o que o Senhor tem para fazer nessa igreja, que o Senhor tem para fazer nessa cidade, ainda olhos não viram, ouvidos não ouviram, a gente ainda não experimentou, o melhor do Senhor está por vir, não porque a gente apenas profetiza, declara, mas é porque a Bíblia declara sobre isso. Quem crê nisso, amém? Então, eu queria convidar você mais uma vez, se você ama a vida dos nossos pastores, no apóstolo Samuel, apóstola Beth, que amam ao Senhor, têm se dedicado a nós e têm nos desafiado a crescer, a ser igual a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, amém? É uma honra tremenda, eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre como a gente está debaixo de uma liderança sadia, de uma liderança perfeita? Não, mas de uma liderança que ama o Senhor, que prossegue em conhecê-lo, tem temor e princípio. E isso, cara, isso, irmão, é valoroso demais. A gente vê cada vez mais o aumento do número de igrejas evangélicas aqui no Brasil, e glória a Deus por isso, mas a gente entende que quando diáconos foram ordenados em Atos capítulo 7, alguns apóstolos falaram, cara, nós precisamos de diáconos para fazer a obra, porque a gente precisa se dedicar à leitura, nós precisamos nos dedicar à oração. E o que aconteceu foi que eles escolheram homens que eram cheios do Espírito de Deus, eles escolheram homens que tinham boa reputação, eram homens que tinham fé. Então, você precisa entender que não existe igreja perfeita, mas existe a igreja perfeita para você. E se eu pudesse te dizer nessa manhã apenas um indicador para você escolher uma igreja para você congregar, escolha olhando para líderes, não que são perfeitos, mas que são homens íntegros, que amam a palavra de Deus, que pregam a Bíblia, que pregam Jesus glorificado e que vão desafiar você a crescer cada vez mais e mais. Amém? E esse lugar é um lugar seguro para você quer conhecer mais a Deus. Nós estamos nessa série nova, a igreja e a missão, e eu olhando esses slides, eu não sei vocês, mas eu fico super feliz, porque eu me amarro, eu amo design, eu não sei nada, não saco nada. A única vez que eu fiz um design foi no Paint, aquele programinha do computador, que eu fazia muito bem. Mas quando eu olho esses slides, eu vejo excelência na projeção. Então agora eu vou dizer mais uma vez para vocês, toda a igreja aqui, dá a oportunidade para vocês, para que a gente reconheça todos os voluntários que trabalham, chegam cedo, vêm aqui durante a semana, limpam, organizam as cadeiras, estão ali embaixo recebendo os irmãos, no estacionamento, na mídia, fazendo esses slides que são lindos demais. Vamos aplaudir ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Obrigado. Obrigado pelo talento de vocês, obrigado pela disponibilidade de vocês. Um irmão que está fazendo esses slides é muito legal para sintetizar a mensagem de uma forma visual, gráfica. Isso ajuda a gente a memorizar. Quem está preparado para essa manhã? A série A Igreja e a Missão, hoje é o segundo capítulo desse show. Nós vamos ter um total de 4 capítulos. E a série A Igreja e a Missão é uma das minhas favoritas. Quem aí gosta de assistir seriado no Netflix? Eu espero que você leia mais capítulos do que você assista episódios da sua série favorita. Quem pode dizer misericórdia? Tem dia que eu assisto mais seriado do que leio a Bíblia. Pastor, você faz isso? Ai, meu Deus, desculpa decepcioná-los.
mas eu oro para que nós prossigamos em conhecer o Senhor e amemos cada vez a sua presença, amemos quem Ele é, amemos quem o Senhor quer que nós sejamos. Hoje, o tópico da mensagem, o segundo capítulo da série é conhecer a Deus. Eu quero que você repita comigo, se você se sente confortável. Se você não quiser repetir, não precisa, tá tranquilo, não está favorável. A igreja e a missão. Nós existimos para fazer com que todas as pessoas, agora faz assim comigo, conheça a Deus, encontre liberdade, descubra propósito e faça a diferença. A SEG existe na sua missão íntegra, é fazer com que o bairro de Honório Gurgel, o Rio de Janeiro, todo indivíduo que entrar aqui, conheça ao Senhor de forma plena. A SEG está aqui porque a gente tem uma missão, a gente quer fazer com que todo indivíduo, inclusive nós, encontremos cura, sejamos libertos. A SEG existe, nós estamos plantados nesse lugar porque a gente quer com que todo indivíduo descubra propósito, entenda quem eles são em Deus. A SEG existe, você existe, para fazer com que todos os homens e mulheres que entrem aqui, as crianças, façam a diferença de acordo com quem eles são por causa do seu propósito. Quem está preparado para viver essa jornada? Eu tenho falado muito disso no GPS. Quem está fazendo GPS vai ouvir muito do que eu estou falando, mas é bom ouvir. Os maiores, quem é professor? Parabéns ao professor. Quem é professor aí? Oh, tem um amor ali atrás. Aí, João, isso aí, professores. Vamos aplaudir ao Senhor pelos professores. Eu oro para que os nossos professores da nação brasileira sejam valorizados devidamente. Uma geração que carece de educação, não adianta a gente contornar sequelas sem restaurar raízes. E para restaurar raízes, precisamos restaurar e investir em educação. Esse é o grande lance. E a igreja com isso? Tudo a ver. E a gente vai falar isso no 4º episódio da nossa série, Fazendo a Diferença. Fica comigo. Mas hoje a gente vai falar sobre conhecer a Deus. E é importante que você que já tem uma jornada ministerial, uma jornada de fé, você conhece a Deus há 20 anos, você vai à igreja há 10 anos, eu posso te dizer nessa manhã que ainda assim o Senhor, Ele é pleno e Ele é novo todo dia, não importa quanto tempo você tem de cristianismo, ainda assim há algo novo para descobrir em Jesus todos os dias. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas se você talvez esteja aqui nessa manhã, e você esteja ouvindo online, você vai ver esse vídeo depois, eu não sei, mas você ouve sobre Deus, mas você não tem um relacionamento com Deus. Você entende que existe uma diferença muito bruta entre conhecer a Deus e ouvir falar e conhecer a Deus com uma experiência pessoal. O nosso propósito é incentivar e inspirar você a conhecer o Senhor pessoalmente. Não conheça o Senhor porque o pastor fala para você conhecer a Deus. Não conheça pelo que o pastor diz, não conheça pelo que teus avós diz, não conheça pelas mensagens do YouTube. Tudo isso é maravilhoso, mas você precisa de uma experiência pessoal. Amém? Vamos aos slides. Nós existimos, a SEG existe para fazer com que todos conheçam a Deus. Todos encontrem liberdade, todos descubram propósito e façam a diferença. No primeiro slide, o outro slide, fala sobre Mateus 7:21. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, conhecer a Deus. São 4 pilares que a gente vai falar muito. E Mateus 7:21, não sei se vocês se lembram que Jesus ele está falando o seguinte: toda árvore boa ela produz bons frutos, e toda árvore má ela produz maus frutos. E logo em seguida ele fala o seguinte: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz milagres. Quem já ouviu isso? E a resposta de Jesus é o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E essa é uma sentença um pouco brusca, vamos ser sinceros, porque ela fala sobre uma performance, mas ela fala sobre uma descentralização de essência. Quando a gente fala de conhecer a Deus, a gente está dizendo o seguinte: que a maior missão que você tem é conhecer a Deus na sua plenitude. E isso muitas vezes tem uma conotação de performance, ou seja, o que você está dizendo? Eu conheço a Deus porque eu toco na igreja, porque eu faço coisas na igreja, porque eu vejo mensagens no YouTube. E a gente está falando que, de novo,
Para você conhecer a Deus, você precisa de um relacionamento pessoal. E isso muitas vezes está isento de performance. A performance, na verdade, o ativismo ministerial, ele é um fruto do seu conhecimento a Deus, mas nem sempre ele ratifica, caracteriza o teu conhecimento a Deus. Agora, imagina você vivendo anos e anos fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Então, o nosso propósito como pastores e como liderança é ensinar você a fazer as coisas com Deus, para Deus, mas não para Deus sem Deus. Estão comigo? Então, há uma diferença muito grande. Por quê? Porque o problema da performance ministerial é que ela ilude você que você está na jornada certa. Agora, você imagina você servindo, sendo pastor, expulsando o demônio, meu irmão. Caramba, ó, que coisa. Profetizando, fazendo um monte de coisa. Você chega para Jesus e diz: obrigado, Jesus. Olha aí que legal, está orgulhoso de mim. Jesus fala: eu não conheço vocês. Essa frase que Jesus, eu não conheço, apartai-vos de mim, é ou não é uma frase muito intensa? Imagina você viver achando que está fazendo muita coisa porque você avalia o teu conhecimento na performance. Minha palavra é: avalie o teu conhecimento de Deus na intimidade, porque a performance é consequência da tua intimidade. Você não é o que você faz, você é o que você é nele. Você não é quem anda de carro, quem tem um carro. Você não é o teu carro. Você tem um carro, é diferente. O dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, não é o que define a tua identidade. Isso é claro aqui? Eu oro para que todos nós um dia cheguemos ao trono do Senhor e Ele fala assim: você é um servo bom e fiel, vem comigo porque eu te conheci, eu entendi o seu coração, você quis e me buscou a minha face, no momento de dor, no momento de tristeza, você sempre buscou, teve momentos de crise, mas você sempre esteve comigo e eu te conheço. Essa é a diferença. Nós existimos para fazer com que pessoas conheçam a Deus, nós existimos para que eles encontrem liberdade, para que eles descubram propósito e façam a diferença. Eu tenho algumas perguntas para você nessa manhã. Eu quero algumas perguntas retóricas, talvez questionando um pouco você. Talvez você esteja aqui e algumas você se enquadra. Você conhece a Deus? Mas fala comigo aqui, vamos lá, não precisa falar não, mas pensa aqui. Você conhece a Deus pessoalmente ou você conhece a Deus porque alguém fala de Deus para você? Porque hoje você falar que você é cristão no Brasil, isso é tão subjetivo. Tem tantas vertentes denominacionais. Você vive uma vida intencional em fazer outras pessoas conhecendo o que você conhece? Talvez, o que eu quero falar aqui é o seguinte, ó. Pastor, como eu sei se eu conheço a Deus? Fica aqui, ó. A prova que caracteriza que você conhece a Deus é a sua intencionalidade em fazer outros conhecerem o que você conhece. Vou até repetir, porque às vezes eu falo rápido, né? Aperta o botão do slow motion. A grande característica do seu conhecimento pleno de Deus é a sua intencionalidade em proclamar esse conhecimento de Deus a outros. Se você não tem essa intencionalidade em proclamar a outros, naturalmente, é porque você não conhece plenamente, como você deveria. É quando eu fiz algumas coisas há 4 meses atrás, que eu gostei muito, e eu vi algo muito incrível. O que eu fiz naturalmente? Para todo mundo que confiava em mim, eu tinha relacionamento, eu falava daquilo. Cara, você precisa fazer isso. Isso aqui vai ser muito bom para você. Por quê? Porque eu acredito nisso. Você conhece a Deus? Você acha que conhecer a Deus é a mesma coisa que ouvir falar de Deus? Vem aqui comigo. Essa noite eu teve umas piores noites da minha vida. Piores noites, cara. Foi horrível. Eu estava, por acaso, eu estou fazendo uns tratamentos e eu valorizo muito o sono. Quem me conhece sabe. Eu quero dormir bem. Aí eu tenho um remedinho que é tipo melatonina. Já ouviram falar? Ajuda a dormir. É uma coisinha natural, mas não é nem melatonina. Aí eu fui e falei assim: hoje eu vou dormir bem. Por quê? Porque eu tenho culto de manhã, depois eu tenho uma palavra no GPS, depois eu tenho outro culto à noite. Então domingo são os meus dias mais intensos. Vou dormir bem, vou dormir 11 da noite. Aí eu fui e tomei a minha melatonina. Aí os vizinhos fizeram barulho, começaram a conversar e fizeram terapia familiar. Eu consegui ouvir tudo. Aí eu ligo o meu White Noise, é um aplicativo que faz um shhh. Alguém aqui? Não?
Eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Tamo junto, Isabela. Mas o que é? Quando eu casei com a Sabrina, a gente morou em Portugal. E a Sabrina que me viciou nisso. Eu dormia no silêncio. Mas hoje, por causa da Sabrina, minha esposa, eu não durmo no silêncio. Eu preciso de um shhh. Quem está comigo? É bom demais, né? Porque aí você não ouve aquela gota da pia. A Sabrina tem um ouvido tão agudo que ela fica assim, essa gota está ficando mais aguda. Está ficando mais frequente. Ela ouve tudo. Então, o que acontece? A gente precisa de um ruído. Aí, em Portugal, irmãos, a gente não conseguia dormir. E a Sabrina, eu recém-casado, faz tudo pela mulher, né? Ainda faço. Samuel, tive uma ideia. Pega a televisão e bota no AM. Sabe, tipo um AM, quando fica aquela bolinha? Shhh. A gente pegou a televisão velha, carregou para o quarto, botou um cobertor em cima para não ficar com a luz e botou lá. Shhh. Para dormir. Até hoje a gente fica assim. Nossas filhas estão viciadas também? Então. Ai, gente, que doença, né? Às vezes. Então hoje, eu boto white noise, botei no volume máximo. Então assim, você está aqui, não acredita em Deus? Tudo bem, eu amo você. Mas por favor, seja respeitoso, seja um vizinho respeitoso. Que ódio que eu fiquei essa noite. Que ódio, mas joguei muita praga. Mas eu xinguei tudo. Eu falei, eu só não xinguei porque amanhã eu vou pregar, eu tenho que estar santo. Mas não conseguia dormir. Aí, eu tenho um pouquinho, às vezes eu sinto uma pressão alta aqui, um pouquinho, quando eu tomo algumas coisinhas, um café com estimulante, eu fico muito ligadão, aí minha pressão vai lá alta, tem uma dorzinha na nuca aqui, quem está comigo? Eu fiquei com uma pressãozinha, eu falei, cara, eu estou com pressão alta, eu estou muito nervoso, eu estou com ódio dessas pessoas. Eu fui no interfone e falei assim, cara, você está ouvindo a terapia familiar que está acontecendo agora ao vivo? Tem como ir lá falar 3 horas da manhã, irmão, se você não crê em Deus, eu te amo, mas se você fala alto 3 horas da manhã, eu te odeio. Cara, pelo menos respeite os teus vizinhos, é isso. Eu falo assim, cara, não tem como, não é possível que a pessoa não pense, o que está acontecendo aqui? Aí eu fui e falei assim, aí o guarda, sim senhor, vou falar, qual é o apartamento? Qual é o apartamento? Meu amigo, sai da guarita que você vai ouvir. É a única coisa que você ouve, eles falando que eles estão se amando, eles estão se separando, eles estão com terapia familiar, tem 5 pessoas ali gritando. Eu não aguento mais, 4 horas da manhã não parou. Aí eu fiquei muito ligado, eu estava muito ligado, eu estava com sono. O que aconteceu? Eu percebi que eu peguei um frasco de cúrcuma. Ao invés de pegar melatonina para dormir, era um frasco branco, eu peguei cúrcuma. Então, 3 horas da manhã, tinha aqueles vizinhos, eu também estava, quero ficar. Estou ligadão, estou muito ligado, irmão. E eu falei, mas eu não posso, porque eu tenho que dormir. Eu ficava forçando, mas eu não conseguia dormir. Aí tinha os vizinhos, estava tudo errado. 4h30 da manhã, eu realmente consegui dormir. E vinha a Lívia, papai, eu tive um sonho ruim. Eu falei, em nome de Jesus, está amarrado, capeta. Não tem sonho, não tem pesadelo, não tem nada. Mas é impressionante que uma imagem te engana. E você acha que você está tomando a coisa certa e não está. E às vezes é assim com o Senhor. A religiosidade, ela te engana. Ela tem uma imagem deturpada de quem Deus é. Se você não tem uma experiência pessoal, você vai ficar ligadão, todo viajando na maionese, quando era para você descansar nele. Por que a gente não descansa? Porque a gente está tomando a pílula errada. Porque a gente está indo para o frasco errado, que tem uma aparência boa, ou a gente está trocando. A religiosidade, ela exalta performance, e o reino de Deus exalta intimidade. A gente quer conhecer o Senhor e não existe outro meio sem ser pela intimidade. Que a nossa performance seja sempre consequência da intimidade. Quem pode dizer amém? Eu me lembro que meu pai, o apóstolo Samuel, ele contou uma história para mim, eu nunca esqueço. Olha só essa história. Quando ele tinha 17 anos, ele estava desviado aí dos caminhos do Senhor. Né? Alguém já sabe, já ouviu, e ele estava bêbado nesse dia e foi parar num centro de macumba nesse dia. E aconteceu naquele dia que ele falou que mesmo bêbado, mesmo fora da presença de Deus, eu nunca me esqueci dessa história. Eu até confirmei, pai, é isso mesmo essa história aqui? E ele falou que uma mãe de santo, ela, recebeu o santo e começou a bufar e falar um monte de coisa para as pessoas. E quando chegou nele, essa mãe de santo incorporada chegou para ele e falou assim, você não pertence a esse lugar e eu não posso falar, eu não posso bufar em você. E começou a xingar ele. Aí meu pai falou que nesses centros tem sempre um cara que, tipo,
medir as coisas, ajuda, e começaram a tirá-la, e meu pai falou assim, cara, eu quase fiz xixi nas calças, até hoje eu me lembro. Conhecer a Deus, mesmo que a gente não mereça, significa que o sangue dele está sobre você, e que a tua luta não é contra carne ou sangue, nem contra pessoas, mas que o diabo e os seus demônios, eles enxergam, é como aquele tubarão que a quilômetros de distância sabe que tem um sangue. Esses inimigos reconhecem o sangue de Cristo sobre a tua vida. Não significa que a tua vida é perfeita e sem nenhum problema, mas significa que o diabo não tem poder contra você, se você conhece o Senhor, se você prossegue em conhecê-lo. Quem pode dizer amém pelo sangue do Cordeiro de Deus, que não apenas nos livrou da morte, não apenas nos livrou da punição, nos deu vida eterna, mas também nos protege hoje. Conhecer o Senhor tem imensos benefícios, esse é um deles. Rapidamente, eu vou mencionar sobre a necessidade que nós temos de fazer com que outros conheçam a Deus. Você precisa expor a essas pessoas sobre esse amor. Como a gente compartilha Cristo? Como a gente compartilha Cristo? Eu quero dizer que, antes disso, nossos cultos são a ferramenta ideal para fazer com que pessoas conheçam a Deus. Então, convide pessoas à igreja nessa semana que vem. Convide, compartilhe no Facebook, use as suas redes sociais. Espalhe que existe uma igreja que ama Jesus e vai fazer pessoas amar Jesus mais. Hoje, nessa manhã, se você não ama, você vai começar a amá-lo. Se você o ama, você vai amá-lo ainda mais. Mas os nossos cultos vão ser cultos de celebração. Os nossos cultos vão ser cultos inspiracionais. Os nossos cultos vão ser cultos de salvação. Os nossos cultos vão ser cultos de praticidade. Isso vai ser um ambiente perfeito para aquele que não crê em Cristo comece a crer e entender que ele precisa desse sangue. Amém? Então, como compartilhar Cristo? Como compartilhar Cristo? Ora, a gente vai compartilhar Cristo entendendo que você precisa ter um relacionamento pessoal com as pessoas. Seja intencional com as pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe o amor dele que te alcançou. Então, para fechar essa parte, eu quero dizer o seguinte. Pastor Samuel, como a gente sabe que a gente conhece a Deus? Está na sua missão. Naturalmente você compartilha esse Deus, porque é algo bom, mudou a tua vida, você quer que mude a vida dos outros. A Bíblia fala, Romanos capítulo 8, o seguinte, que a criação está gemendo, está ansiando pela manifestação tua, manifestação dos filhos de Deus. Da mesma forma que a criação geme por Deus, nós gememos para manifestar Deus, entende? A criação geme um gemido de dor, mas o Espírito geme um gemido de justiça. Quando nós somos filhos, nós não gememos mais a dor, nós gememos o que Ele geme. Nós clamamos pelo que Ele clama, nós reproduzimos o que Ele reproduz. A diferença entre o crente e o não crente não é que o crente é melhor, não é que o crente é superior, é que agora ele reproduz na terra o que os céus fazem. Então o nosso clamor não é aquele clamor de dor, mas é um clamor de justiça, que é o clamor do Espírito. Eu vou falar sobre disciplinas espirituais. E eu quero dizer o seguinte, que é algo tão clichê, tão falado, e ainda assim pouquíssimo vivido no meio cristão. Porque é mais fácil a gente caracterizar o nosso relacionamento com Deus na igreja, fazendo coisas na igreja. E as disciplinas espirituais são a chave para essa jornada espiritual. Quem está comigo aqui até agora? Um dos livros mais vendidos, best-sellers, chamado A Celebração da Disciplina, escrito por Richard Foster. Quem já viu, já leu ou já soube desse livro? Se você quer entrar num novo nível de disciplinas espirituais, não só internas, externas e comunitárias, por favor, eu te peço nessa manhã, leia esse livro, compre esse livro, é um livro maravilhoso, é um livro que vai te posicionar nessa jornada. E eu vou falar sobre disciplinas espirituais, por quê? Porque a SEG existe para fazer com que você conheça a Deus. Mas conhecer a Deus no culto é o sistema mais efetivo, mas a melhor forma de você conhecer a Deus em sua plenitude não é apenas num culto de 1h30, é no seu quarto, é no seu dia a dia, é no seu trabalho, é quando você está no ônibus, é quando você está orando. Disciplinas espirituais é tão clichê, tão falado, mas ainda assim tão
negligenciado, mas, cara, eu até queria chegar para você e falar, olha, tem uma fórmula mágica chamada melatonina, se você tomar, você vai dormir como uma princesa Cinderela. Eu queria chegar para você e falar, olha, tem aqui um poder do evangelho, que se você fizer aqui na frente, eu vou colocar a minha mão na tua cabeça, e algo vai desatar na tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. Venha para nosso culto, e todos os seus problemas serão resolvidos. Que esse evangelho diz, se você quer seguir a mim, tome a sua cruz, se negue, me siga. Se o Senhor morreu, por que os servos não morreriam? Não existe evangelho fácil, não existe evangelho de rede, não existe evangelho corrupto que venda uma pílula mágica para tudo ser perfeito. Não existe isso. Sim, um dia será perfeito, porque nós cremos que Jesus veio em carne, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e um dia Ele voltará. Mas até que a plenitude da sua promessa, ou seja, até o que Ele volte, a vida vai ser uma vida de crise, vai ser uma vida de tentação, vai ser uma vida de lutas. As disciplinas espirituais, no entanto, eu vou chamar meu amigo aqui, não sei se é o Hudson ou o Ronald, alguém vai fazer uma ilustração comigo. As disciplinas espirituais, elas fazem com que a gente consiga entender a plenitude de quem somos em Deus. Olha isso aqui, que maravilhoso. As disciplinas, olha isso aqui, preste atenção. Isso aqui é copiado do Richard Foster, tá? Do livro. Olha isso aqui. Disciplinas espirituais cumprem a função de libertar o ser humano da escravidão sufocante ao interesse próprio e ao medo. Naturalmente, por causa da nossa natureza adâmica, ou seja, porque nós nascemos no pecado, nós temos um egocentrismo, uma inclinação para a carne, uma inclinação para o pecado. As disciplinas espirituais, elas só ajustam essa inclinação para o mal, para nos libertarmos de nós mesmos. Mas é muito chato, você diz. É porque a gente não consegue ver o resultado pleno daquilo naquela semana. Vocês estão comigo? Então aqui, ó, tinha uma história muito interessante do Ronald. Ronald, pode tirar a máscara, Ronald, para todo mundo ver a sua face. E o Ronald, quando ele tinha 8 anos, o pai dele falou, o avô dele falou assim, cara, você tem que aprender piano, Ronald. Você precisa aprender piano. E toca aí, Ronald, como você começou a aprender, quando você tinha 8 anos, aquela coisa assim, bem legal, começando a realmente aprender. Faz uma música aí, qualquer música, como é que era que você tocava? Um som bem bonito. Isso tá bonito, era para ser feio. Faz uma coisa mais feia, pior. É que a gente não treinou antes. Dá uma nota errada. Opa! Deus não aceita isso não. Muito ruim. Você não sabe de música, mas é ruim. Isso aqui é ruim. Que isso, hein? Tipo isso. Aí o Ronald, quando ele começava a praticar o piano, ele ficava vendo os seus irmãos, os seus amigos jogando futebol. E a cabeça dele, a disciplina não tinha direção. Então, uma questão que eu quero falar sobre a disciplina é o seguinte, é que a disciplina sem direção... Opa, perdi aqui. A disciplina sem direção é servidão. A disciplina sem direção é servidão. Você não tem uma visão, por que você faz isso? Então é aquela coisa, eu tenho que fazer. Por quê? Porque meu pai falou, porque meu avô falou, porque é o melhor para mim, porque eu tenho que fazer. Disciplina sem visão, disciplina sem direção é servidão. Aí um anjo veio no quarto do Ronald e falou assim, Ronald, eu vou te levar para um lugar. Aí ele levou o Ronald para um concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lotado de pessoas, estava cheio de pessoas. E aí o Ronald viu um cara fazendo um solo no piano, cara, a coisa mais linda do mundo. Tenta reproduzir, eu sei que você ainda está chegando lá, mas tenta fazer o melhor que você podia. Vai.
Aí, quando você vê alguma coisa assim majestosa, vocês mesmos reagiram, você percebe a diferença? Eu espero que sim. E aí você vai dar aquela inclinadinha assim no pescoço, né? Tipo, se você não é musical, mas você entende quando tem um talento ali expresso. Aí o Ronald volta para o quarto e o anjo fala assim, e aí, o que você achou daquilo? Aí o Ronald fala, uau, sensacional, cara, que coisa linda. E o anjo fala assim, esse é você daqui a 26 anos. Ele aponta para o teclado e fala assim, estuda, todo dia. Porque a disciplina espiritual com visão faz você atingir a plenitude em Cristo Jesus. A disciplina na nossa cabeça é aquela coisa chata. Eu tenho que fazer porque o pastor disse, porque é assim que é a fórmula mágica, eu tenho que fazer. Mas se você entender que disciplina com direção, ela traz uma motivação de conhecer o teu Criador, e você como criatura só nasceu para adorar o Criador. Essa é a jornada da disciplina. A disciplina espirituais, portanto, elas são as jornadas para amadurecer a plenitude da semelhança de Cristo em cada um de nós. Não existe fórmula mágica, desculpe, não tem como falar sobre isso. A Bíblia fala algumas disciplinas. Pastor, o que é disciplinas espirituais? Existem várias. Eu vou citar algumas de forma bem superficial. Nós acreditamos que o jejum e a oração é uma disciplina espiritual. O jejum é quando a gente se abstém de comida. E se a gente está fisicamente propício a isso, a gente faz isso porque a gente entende que a gente está mortificando aquela carne, sabe? E então a gente se abstém disso para que a gente conecte no Senhor e na sua graça, a gente ore. Oração é uma disciplina espiritual. Pastor, eu não consigo orar 1 hora por dia. Não precisa. Comece orando 5 minutos por dia. O segundo método mais efetivo, às vezes é melhor do que o primeiro método. Porque o primeiro método fala que você vai estourar em 1 mês, mas você para. Mas o segundo método é faça pouco, mas para sempre. E esse é o melhor método. Não é que você faça muito em pouco tempo, mas que você faça sempre. E às vezes é pouquinho. Uma disciplina espiritual que a gente também acredita, irmãos, estão várias, eu só estou sintetizando 4. É a leitura da palavra. Por quê? Porque não podemos conhecer ao Senhor sem a palavra. Então a Bíblia fala em Oséias, se o povo pereceu, ele morreu por falta de conhecimento. Então, de novo, não existe pílula mágica no Evangelho. As Escrituras foram escritas e nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus. E se você quer conhecê-lo, é pela Bíblia. Mas assim é muito... já sabia disso. Mas você vive isso, cara? Uma disciplina espiritual é a contemplação em devoção. Nos dias de pós-modernidade que a gente vive hoje, você não sabe a alegria para Deus de ver você tendo solitude. Você não foi chamado para ser só, mas você foi chamado para a solitude. Jesus, muitas vezes, ele nunca foi só, mas ele tinha seus tempos de solitude. Solidão é diferente de solitude. Não seja só. Não ande sozinho, porque você sozinho é a vulnerabilidade que o inimigo tanto deseja. Solitude é diferente, você se separa, você tira as redes sociais, desliga o celular, para com isso, se distrai dos murmurinhos, dos barulhos, dessas distrações, e você vai até o Senhor. Não tem como a gente contemplar a sua beleza distraído com tantas coisas. Quem está comigo? Outra devoção, outra disciplina espiritual é a comunhão com os santos. Nós entendemos que é uma disciplina mais comunitária, mas é uma disciplina que é essencial para você conhecer a Deus na sua plenitude. Amém? Eu achei muito interessante que nessa visão que o anjo dá para o Ronald, é o seguinte, ele podia falar assim, você vai ser isso daqui a 27 anos. Se você soubesse quem você vai ser, ou quem você deveria ser, talvez você teria um impulso, mas de acordo com a palavra, eu tenho algo que vai te encorajar. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, vem comigo, 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem desse filho, de seu filho. O plano eterno de Deus, então, irmãos, garante que ao final todo cristão será conformado à semelhança com Cristo. E esse é a melhor versão de você, é a tua melhor versão. Ser semelhante a Cristo. Como? Conhecendo a Deus.
Não tem como você ser a tua melhor versão como criatura se você não conhecer o Criador. Aí diz o seguinte, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: quando Ele se manifestar, para que sejamos semelhantes a Ele. Não se trata de uma visão, trata-se de você, cristão, daqui a alguns anos. Quantos querem viver essa plenitude? Quantos querem ver o que o Senhor tem para você? Eu quero ler mais uma frase de Richard Foster, olha só que legal. Embora Deus vá nos tornar semelhantes a Cristo, olha essa promessa, cara, se você veio aqui nessa manhã, se você está ouvindo online, você entende que Deus tem uma promessa para você. Ele quer fazer você igual ao seu irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele quer te tornar semelhante a Ele. Embora Deus vá tornar você semelhante a Cristo quando Jesus voltar, até lá Ele pretende que nós desenvolvamos a busca de tal semelhança. Quem está disposto a isso? Não devemos simplesmente esperar pela santidade ou pela promessa, devemos buscá-la. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Esforcem-se é um tempo verbal de ordem. Esforçai-vos seria no imperativo. Se esforcem, exercitem. Olha aqui, ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois sem santidade ninguém. Ou seja, não tem fórmula mágica. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como? Esforcem-se. Como? Disciplinas espirituais. Ah, mas eu achava que era só entregar minha vida a Jesus. Não, é uma jornada, mas vale a pena. Aí isso tem uma pergunta que eu deveria fazer para você hoje. Pastor, como buscar santidade num mundo tenebroso, com o meu passado, com as minhas tentações? Como eu vou ser santo? Como ser semelhante a Jesus? Eu me vejo tão longe. Ouve aqui. Você talvez esteja longe do que Deus te projetou, mas talvez você já esteja mais perto do que você já foi um dia. Você hoje se vê tão longe da promessa plena do que o Senhor quer para você, mas se você enxergar com outra ótica, com outra visão, você já está mais perto do que você estava há 2 anos atrás. Tenha o teu coração cheio de gratidão, cheio de celebração, porque quando você anda debaixo de punição, de condenação, que nunca vai chegar lá, aí sim você nunca vai chegar. Essa igreja que ama quem é pecador, essa igreja que ama quem é pecador, porque a gente ama o Senhor, e o Senhor ama os pecadores. A gente entende que ninguém foi chamado para viver no pecado, mas nós não vamos ser aqueles que vão denunciar e condenar o pecado do homem, porque o diabo já faz isso. Mas a gente também vai pregar aqui Hebreus 12, 14. Não adianta, não tem fórmula mágica. Sem santidade, você não vai ver o Senhor. Se esforcem, se esforcem. Pastor, como buscar santidade? Como ser semelhante? Eu sei que muitos de vocês estão pensando, cara, eu estou muito longe disso. Eu estou muito longe de ser semelhante a Jesus. A resposta está aqui. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: exercite-se na piedade, mas rejeita as fábulas profanas. Quem pode dizer glória a Deus pela palavra de Deus? Não, isso aqui é a palavra do Senhor, as escrituras é a voz de Deus. Exercita-te tem uma configuração e uma conotação de desenvolvimento, de processo. Não é algo constante. A Bíblia fala desenvolver a salvação, na origem da palavra, está associada a exercitar a salvação, ou seja, traz à existência os frutos do Espírito. Não é que você desenvolva a salvação. Salvação! Consegui, desenvolver. Não há nada que você faça que vai conseguir fazer você ser salvo. Você pode ser o homem mais santo do mundo, ainda assim, você só é salvo mediante a graça do Senhor. Mas a Bíblia também fala desenvolver, e nós entendemos que desenvolvimento é a conotação de exercício. Tiago fala, se você tem obras, você tem fé. Se você tem fé sem obras, é morta. Ou seja, desenvolvimento significa exercite
a tua salvação. Como? Frutos do Espírito. Ratifique a tua salvação com as tuas obras. Mostre que você crê com as tuas obras. Exercite, é prática. O Evangelho é prática, não é teoria. Glória a Deus. Disciplinas espirituais. Eu amo isso. Também peguei do Richard Foster. E a gente tem que pegar o que é bom. Livros mais vendidos da nossa década. São livros que muitos pastores, muitas pessoas, até empresários, leem todos os anos. É muito interessante que em janeiro a gente tem resoluções. Esse ano eu vou para a academia, esse ano eu faço dieta, esse ano eu guardo dinheiro, esse ano eu começo a faculdade. 80% dessas resoluções de início do ano, elas param em 29 de janeiro. Eu oro, nós oramos, os pastores dessa casa, a liderança dessa casa ora para que você ame o Senhor, você o conheça e entenda que existe uma jornada para isso. E não é porque você veio um culto que tudo bem, vai te inspirar, vai te projetar, mas é o teu segunda-feira. Como vai ser a tua terça-feira? Como vai ser a tua quarta-feira? Como vai ser a quinta-feira, quando pessoas te convidarem para um ambiente que você sabe que não vai fazer você conhecer o Senhor, sabe? Quanto você está disposto por Ele? Disciplinas espirituais cumprem a função de libertar o ser humano da escravidão sufocante ao interesse próprio e ao medo. Isso é tremendo. Leia a tua Bíblia, ore, nem que seja um pouquinho. Comece o dia fazendo isso, é o melhor. Não pegue o celular. Mas eu acorda mais cedo, faça isso. A Bíblia fala sobre os discípulos de Emaús e fala que eles conheciam Jesus, eles estavam andando desanimados, acabou. Aquele que a gente acreditava que era promessa, era a salvação de Israel, o cara morreu, ele morreu. Já ouviram essa história antes? Os discípulos de Emaús, eles estão olhando dois homens, e aí aparece Jesus, e eles não reconhecem Jesus, e eles vão trocando ideia. O que vocês estão tão chateados, vocês estão tão tristes? Ele fala, poxa, porque a gente acreditava num homem que a gente pensava que ele seria o nosso Redentor, mas ele morreu, ele foi crucificado, os líderes religiosos botaram ele numa cruz e mataram ele. Por que vocês estão assim? E eles estavam tristes, mas aí eles convidam Jesus a vir à sua casa e sentar com ele, porque já era tarde. E a Bíblia fala o seguinte, abre aspas aqui, no livro de Lucas: quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, e pegando-o no pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então, repete comigo, foi então que de repente os olhos desses homens se abriram e o reconheceram, e naquele preciso momento Jesus desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado de estar com aquele homem. Você se desviou da fé, você não consegue amar uma ideia de Deus, porque você mesmo se desviou dela. Você começou a acreditar mais nas mentiras do que nas promessas. Você começou a acreditar nas pílulas mágicas, e as pílulas mágicas funcionaram durante uma semana. E hoje você está aqui, você nem crê se Deus é real, ou se Ele tem realmente um plano na tua vida. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles começaram a se lembrar de como os seus corações se ardiam, e tinham se animado quando eles estavam com esse homem. E eles entendem que aquele homem não era um homem normal, era o Messias ressurreto. Quando ele, Jesus, falava sobre as Escrituras, os discípulos de Emaús, aqueles caras que estavam tão desolados, eles começaram a queimar. Por quê? Por causa da palavra que foi dita. Não tem como você queimar pelo Senhor vindo um culto uma vez por semana. O teu coração tem que queimar todo dia pela palavra do Senhor, em jejum, em oração, buscando a sua face. A adoração é uma disciplina espiritual, o jejum é uma disciplina espiritual, a leitura da palavra é uma disciplina espiritual. Eu queria te falar que teria outra forma, mas não tem. É quando você está lidando com depressão, você tem que falar, cara, eu não consigo nem sair da cama, mas eu vou botar meu joelho aqui e vou orar. Nem que seja um minuto. Não cale a tua voz.
Quando você começar a ouvir mentiras sobre o teu casamento, sobre a tua identidade, sobre o teu futuro, sobre os teus filhos, renuncia essas vozes e começa a adorar o Senhor. Porque um ambiente de adoração é uma disciplina espiritual. E toda vez que nós adoramos, a presença de Jesus vem. E toda vez que a presença de Jesus vem, tudo que é antagônico a Jesus precisa sair. É automático. Melhor forma de guerra espiritual: adore, adore. Nem que seja aquilo cansado, como Hebreus 12 fala: dobrai os joelhos cansados e levantai as mãos pesadas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem que seja aquela coisa cansada, fala assim: eu amo a tua presença, Jesus. Mas cheio de mentiras, cheio de mazelas, cheio de pecado, fala: eu confio em ti, o Senhor tem o melhor para mim. Por que você está falando dos discípulos de Emaús? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O pão quebrado é o Messias ressurreto, que morreu pelo teu pecado e pelo meu. A revelação que traz libertação. Religiosidade te conforta, mas a revelação te confronta. A revelação de Jesus como Deus tira as escamas dos nossos olhos. Eu oro pelo Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, para que essas escamas caiam dos teus olhos nessa manhã, que as ceras saiam dos teus ouvidos. Você não é o que você fez ano passado. Você não é o pecado que você cometeu a semana passada. O Espírito do Senhor está sobre você. Se você entender que você é um pecador e você precisa dele, precisa da sua graça, você vai conhecer, prosseguir e correr em conhecer a esse Deus maravilhoso. Você vai sair dessa manhã hoje conhecendo o Senhor, pelo menos tentando conhecer. E se você já o conhece, você vai amá-lo ainda mais. Ademar de Campos, ele cantava uma canção que se eu não me engano, era um testemunho que ele perdeu um filho. Ademar de Campos é um ministro de adoração no Brasil há mais de 40 anos aí. Muitas músicas que nós cantamos ele compôs. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor porque eu ando com o Senhor. A diferença da religiosidade para o reino é que a religiosidade, ela te conforta em ouvir falar de um Messias que era redentor, mas que morreu numa cruz. E o reino, ele te confronta a convidar esse Messias, esse Deus, para a sua casa, para a sua mesa, e falar: eu quero conhecer você, eu quero te conhecer. Quebra o pão e desça a revelação. Levante-se, eu quero orar por você.